Olá, pessoal. Desejo que todos estejam bem. Conforme foi dito no último podcast, esse de hoje, da terça-feira, eu me comprometi a falar um pouquinho sobre o esgotamento autista. Então, entrando bem dentro do assunto, de acordo com os últimos artigos que eu estava lendo, ele é bem conceituado como resultante de um estresse crônico. Ele é dito como uma condição severa e bastante debilitante. O início desse esgotamento, do burnout, ele pode ser precedido de vários tipos de estressores da vida, como mudança de rotina, perdas abruptas de pessoas que estiveram ou estão conosco e de repente não estão mais. É o excesso do novo, que isso é aterrorizante para os autistas, porque eles gostam de ser programados. Para eles, o mundo deveria ser o mais previsível possível, porque o novo assusta. Eu ainda não estou preparado para este elemento novo. Então, isso é uma carga severa para eles. Também cargas acumulativas de demandas de trabalho, demandas de exigências comportamentais, demandas de performance na interação social, demanda de estudo, né, de estudos acadêmicos. Também temos as sobrecargas sensoriais, e sensoriais não tão somente externas, sensoriais internas, me referindo àqueles que têm aquela sensibilidade de escutar a sua frequência cardíaca, a frequência respiratória, a deglutição e digestão dos seus alimentos. Isso também causa uma sobrecarga. Tem a sobrecarga, gente, que é muito pouco falado, mas que causa também esgotamento, um esgotamento debilitante, que é a fadiga por compaixão. Muitos já sabem que pessoas autistas sofrem de de conviver com a pobreza. Então, eles são capazes de dar o que tiver, de dar aquele dinheirinho que tiverem ali naquele momento. Eles também, eles têm uma compaixão muito grande por pessoas idosas que sofrem, que estão debilitadas, animais, cachorros de rua. São essas pessoas que estão sempre numa margem maior de vulnerabilidade. Eles sofrem demais, eles gostariam de contribuir de forma exaustiva para que isso não existisse, para que eles não sofressem com isso. E por último, de acordo com as pesquisas, vem a camuflagem, que é a tentativa de suprimir as características autísticas, como nós falamos no último post. Falando bem dos profissionais, se vocês pararem para pensar, existe uma sobrecarga sensorial dentro do ambiente de alguns profissionais que eles estão expostos, como médicos, professores, atendentes públicos. Nossa, se vocês pararem para imaginar a carga emocional, de pressão, de comportamento, de performance que os médicos, pessoas autistas sofrem, vocês talvez imaginariam por que muitos às vezes somem, muitos às vezes não dão conta e muitos às vezes são exigidos números maiores de uso de medicamentos. Sim, pessoas que trabalham com a saúde também adoecem, gente. E precisamos desenvolver um pouco mais de compaixão por pessoas e profissionais da área da saúde. Temos também o exemplo de professores, a demanda exaustiva de alunos, de correção de provas, de barulho, de pais de alunos que sempre demandam a atenção e sempre demandam performance de professores. Atendentes públicos que têm que lidar com vários tipos de pessoas, ou seja, muito novo, sempre muitas demandas novas, mais exigência. E o pior, talvez, de toda é a falta de compreensão e de entendimento das outras pessoas, das pessoas que talvez poderiam ter mais conhecimento e se apropriar ainda mais dessa condição sensível que está entre nós e que cada vez mais tem sido vista e falada. As pessoas autistas também, elas sofrem esse esgotamento pela dificuldade de estabelecer limites, de não saber dizer não, e principalmente pela incapacidade de gerenciar tarefas e descansar o suficiente.
sempre tem aquela questão do quanto está a minha carga, do quanto está a minha bateria, o quanto que eu tenho que gerenciar para que acabe meu dia, o quanto que eu preciso me nutrir de silêncio, de descanso, de uma comida quentinha, de uma música agradável, para que eu me recarregue. Então, esses conhecimentos, essa falta de autoconhecimento, essa falta de gerenciamento, também contribui para esse esgotamento. E assim, eu estava lendo aqui nos artigos e buscando quais são os sinais que indicam isso. Então, o que pode sinalizar que isso está acontecendo? Falta de motivação, excesso de pensamentos, ruminações, uma falta de autocuidado. Tem muitos que repetem muitas roupas, não colocam para lavar, não tomam banho, não penteiam o cabelo, não escovam os dentes. Esses sinais já são indícios. Começa a apresentar uma dificuldade de memória, dificuldade com a linguagem. Aumenta também a frequência dos colapsos, dos desligamentos, que nós vamos falar sobre isso num outro momento. Começam a acontecer comportamentos de automutilação, sim. Existe comportamento de automutilação por esgotamento. Alguns também relatam tonturas antes de acontecer, ondas de calor, dificuldade em organizar as palavras, é como se elas estivessem na cabeça, mas elas não conseguem expressá-las. Alexitimia interoceptiva, o que é isso? Bora traduzir essa palavra. É uma falta de nomeação por não perceber esses sinais internos que já me são indícios de que vai acontecer um colapso, de que vai acontecer um shutdown, que também nós vamos falar disso no próximo podcast. E qual que é o resultado desse esgotamento? O resultado disso é um comprometimento com a saúde de modo geral, com a qualidade de vida. Existe muito absenteísmo, falta de trabalho por conta dessa condição. Prejudica a capacidade de vida independente. Cada vez mais eu fico dependente de alguém para estar comigo, para falar por mim, para me ajudar em tarefas. Tanto os homens quanto as mulheres demandam ainda mais do seu parceiro quando eles estão nesse momento de esgotamento. E algo assim mais temeroso a ser dito é que muitos casos de esgotamento não só levam a comportamento de automutilação, como também pode levar a suicídio. Existe uma alta incidência de doença mental em adultos autistas, pela perda de função, pela intolerância a estímulos sensoriais e também pelo aumento, porque eles acabam que aumentam, por todas essas condições vulneráveis, os traços autistas. Então, eles aumentam mais ainda os estímulos, as regulações, as autoestimulações, e ficam bem mais visíveis. Essa condição de exaustão, de burnout, elas podem muitas vezes serem confundidas com toque, transtorno bipolar, borderline, depressão, fobia social, entre outros, né? Como eu havia falado, existem muitas pessoas que chegam até mim com diversas condições anteriores que não foi visto o que tinha por trás. Então, e o que talvez cause maior perspectiva de mais pesquisas e estudos a respeito é que pouco se sabe sobre como lidar, como gerenciar toda essa demanda, como gerenciar esse esgotamento. A única estratégia que muitas pessoas autistas adultas adotam é a abstinência de sair para qualquer tipo de ambiente, até porque muitos ambientes eles não têm uma acomodação sensorial respeitosa. Quando a gente pode pensar em restaurantes, quando a gente pensa em salões de beleza falando das mulheres, vocês já pararam para pensar o barulho, a quantidade de iluminação, luz inapropriada, a quantidade de conversa paralela? Isso exaure uma pessoa autista. Então, a gente começa a observar que vários ambientes ainda não estão acomodados respeitosamente para pessoas assim. Então, eles se abstêm de sair, preferem ficar mais em sua casa. Eles se abstêm também de relações interpessoais. Então, esse é o único mecanismo de recuperação utilizado por pessoas autistas.
Por quê? Porque necessitamos desenvolver mais compreensões, mais estudos, mais pesquisas, para que nós possamos apoiá-los e acomodá-los de forma mais respeitosa. Bem, pessoal, esse foi o tema desse podcast. E para o próximo, nós vamos falar sobre esses colapsos que acontecem. Shutdown, meltdown, que são ditos assim, né, dentro da língua inglesa, mas são colapsos, desligamentos. Nós vamos falar um pouco disso na quinta-feira. Muito obrigada pela audiência.